Olha, na verdade, todo Campuri tem história, né? Porque o Campuri é o programa mais complexo, o programa mais eclético, o programa mais que usa mais habilidades diferentes para a gente conseguir realizar da Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, o congresso não se compara com Campuri, acampamento não se compara com Campuri, qualquer evento que a gente faça não se compara com Campuri. Campuri é construir uma cidade, né? Então, não tem nenhum evento que a gente constrói uma cidade para o pessoal morar durante uma semana lá. Quando estávamos já em 2014, eu tinha, pelo menos ali, em 2014, uns 35 mil que poderiam ter ido ao Campuri, mas não tinha vaga, não tinha como fazer. Então, desde 2014, a preocupação era, nós não temos um local para fazer e colocar mais gente. Como é que vai fazer? Aí preparamos para o segundo Campuri, já pensando no segundo Campuri, vamos aumentar a quantidade e vamos colocar o máximo que é possível, que é 50 mil e pouco lá no Barretos. A gente não tem um outro local na América do Sul, que pelo menos até agora, não temos nenhum outro local que tenha uma infraestrutura como tem lá. E eu já fiz vários Campuris lá, então eu conheço bem a situação e conheço outros, conheço o Chile, conheço a Argentina, conheço outros países. E no Brasil, já fui em muitos lugares. Uma vez, para eu fazer um Campuri, eu visitei 42 locais diferentes. No caso, foi o Campuri da União Sudeste Brasileira. 42 cidades diferentes eu fui, olhando locais para onde é possível colocar uma grande quantidade de desbravadores. Então, a gente tem essa dificuldade de um local para muita gente. Aí, nessa situação, conversando com o prefeito de Barretos, eu já estava orando há um tempo, Senhor, eu queria que mais bravadores tivessem a experiência de um Campuri de divisão, porque realmente Campuri de campo é bom, Campuri de união é bom, mas a experiência que eles têm num Campuri de divisão amplia a visão de um jeito assim que vai marcar a vida desses meninos. Então, se eu consigo colocar 50 mil, amém, mas eu sei que tem uma grande multidão que gostaria de vir e tem condição de vir. Claro, tem alguns clubes que às vezes gostariam, mas não tem condição de vir. Mas como é que nós vamos fazer? Aí orando, e aí conversando com o prefeito, eu disse para ele, eu queria fazer um esquema de fazer em 2 momentos, 2 semanas, para que eu tivesse mais gente que pudesse vir, né? Mas eu preciso de apoio, eu preciso de... E ele falou, conta comigo, conta com a prefeitura, pode contar e tal, etc, e tudo. E eu, muito bom, beleza. Aí eu continuei orando, e aí então me veio essa luz, né? Essa luz. Já que a gente pode fazer num local para um número de pessoas, por que a gente não pode fazer numa outra semana para um outro número de pessoas? Nós vamos ter já os preparativos, nós temos que repetir os pregadores, temos que repetir os músicos, temos que repetir os eventos e tudo, mas a gente consegue atingir mais pessoas com isso. E então eu cheguei para o presidente da divisão na época, o pastor Ayrton, e aí disse, pastor Ayrton, eu quero falar um negócio contigo. Seguinte, vocês sabem, o pastor Ayrton foi JI no Rio Grande do Sul, eu fui chefe dele quando eu era da União Sul e ele era departamental lá em Porto Alegre. Depois, aí ele foi da União Nordeste, aí nós éramos colegas de União, e depois ele foi meu chefe. Então, naquela época lá, era meu chefe, presidente da divisão. E eu cheguei para ele e falei, pastor Ayrton, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É sobre o Campuri e tal? Eu falei, é sobre o Campuri e tudo. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, pastor Ayrton, você conhece alguma pessoa que é louca da cabeça? Aí ele olhou assim, como assim? Você conhece algum louco? Aí ele já meio esperto um pouquinho assim, né? Ele olhou para mim, bom, tirando você, quem seria? E aí eu disse, pois é, então, eu tenho aqui uma ideia que realmente vai ser uma grande bênção, mas eu preciso do seu apoio. E eu quero fazer o Campuri em 2 edições. Eu quero colocar 50 mil numa semana, 50 mil noutra semana. E aí ele quase caiu para trás. Ele, nossa, mas sério e tal? Mas você já pensou e tal? Mas como é possível e tudo? Falei, já pensei numa porção de coisas. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas os pontos positivos com certeza são mais. E aí comecei a alinhavar os pontos positivos. Então, essa ideia nasceu da necessidade. Qual a necessidade?
de fazer com que mais bravadores tivessem essa experiência de participar de um Campuri internacional.